faz suportar com resignação a maldade, as injúrias e as importunações. Colossenses, capítulo 3. Os textos estão entrando? Então, Colossenses 3, 12. Revestivos, olha só, temos estudado tanto isso em Efésios, Colossenses repete, tá? Nós precisamos despojar do velho homem e revestir da nova vida, do novo homem. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, o Senhor nos escolheu, santos, separados para Ele e amados, Ele nos amou primeiro, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, do que tanto a gente tem que se revestir. Tem uma sequência de coisas aqui. 13. Suportai-vos. Esse verbo é muito importante. Suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, contra outro. E se tem um lugar aonde se levanta a queixa um do outro, é esse ambiente, igreja. Ambiente cheio de queixa, de resmungo, de insatisfação. Ah, podia estar melhor. Agora, eu tenho certeza que se todos tivessem produzido o fruto do Espírito, ia ser bem mais light. Mas, a gente gosta do caminho difícil, né? Então, é assim. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o padrão. É um padrão que eu não consigo e você não consegue. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Não tem como perdoar como o Senhor perdoa. Na nossa natureza. Precisamos buscar no Senhor essa força. Então, para eu produzir o fruto da paciência, precisa suportar-vos e perdoar-vos. Tá? E isso aqui envolve o quê? Amor. 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Envolve em amor, suportai-vos e perdoai-vos a paciência. Vamos compreender um pouco esse contexto. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que eu tenho que enxergar os textos paralelos. Colossenses. Se os irmãos abrirem também, vocês vão conseguir enxergar. Capítulo 2. Se nós observarmos, o capítulo 3, os versículos que antecedem o versículo 12, eles vão falar de aspectos negativos. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora, porém, despojai-vos de tudo isto, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Os aspectos negativos estão colocados nos versículos anteriores. Agora, no versículo 12, onde estamos para frente, ele vai colocar os aspectos positivos, aonde o contexto está trabalhando com exortação dos crentes. É uma exortação que cabe a nós, a cada um de nós, exortando os crentes à devoção exclusiva a Cristo. Deus em primeiro lugar, a um só Deus, é exclusividade, exclusiva a Cristo, por meio, como que eu vou produzir isso? Como que eu vou demonstrar isso?
por meio da comunhão do corpo de Cristo. Se eu digo que temo a Deus e que eu amo a Deus, mas eu não respeito, eu não perdoo, eu não suporto, eu não tenho comunhão com meus irmãos, eu sou mentiroso. Estava em 1 João. E aqui é essa maneira. Qual o meio de comunhão que eu vou demonstrar isso? O corpo de Cristo, a igreja. Tendo como base o quê? Os novos privilégios, como eleitos de Deus, como santos, como muito amados por Ele, que está no versículo 12. Percebam que tudo aqui é como se fosse um crescendo musical. São 5 virtudes que são ressaltadas aqui nesse contexto. E ela vai aumentando: compaixão, benignidade, humildade, mansidão, paciência. Paciência. Sendo tudo isso subordinado ao quê? A virtude máxima, o amor, que é fruto do Espírito. Não estamos falando desse amor sem vergonha do mundo, malicioso. Estamos falando do amor que é produzido pelo fruto do Espírito. Então, paciência é uma virtude que não sucumbe facilmente sob o sofrimento, tendo domínio próprio, que não se apressa em retalhar algo errado. Note, envolveu o quê? Domínio próprio. A paciência ela está entrelaçada com outras virtudes. No caso aqui, diretamente ligado ao quê? Ao domínio próprio. Paciência está diretamente entrelaçada com o domínio próprio. E está indiretamente entrelaçada com alegria e paz, pois não sucumbe no sofrimento. Isso é paciência. Note que nós estamos vendo cada virtude, e as virtudes elas vão começando a fazer um emaranhado. E paciência já é uma virtude entrelaçada com outras. Já depende. Por isso que eu falei que o fruto do Espírito é como uma fruta. Não tem como você produzir paciência se você não produz domínio próprio. Não tem como você produzir paciência se você não produz paz. Não tem como você produzir paciência se você não produzir alegria. São virtudes entrelaçadas. É um fruto só. Ah, eu tenho paciência, mas olha, eu não me domino muito. Então você tem paciência. Na verdade, você não tem o fruto do Espírito. Porque uma só dessas virtudes aniquila as outras. Fica que nem matemática. Tudo que é vezes zero é zero. Não importa quanto é. E assim é o fruto do Espírito. Ele é absoluto. Ou ele é, ou ele não é. Paciência. Paciência, ele é usado no grego em 2 sentidos, que são sentidos complementares e não distintos. Virtudes, uma complementa a outra, mas ao mesmo tempo ela não é distinta. Você não consegue enxergar a paciência sozinha, porque o fruto do Espírito é um pacote. Não tem como separar. Ok? Esses 2 sentidos que o grego apresenta, o primeiro deles é paciência ligada diretamente à perseverança. Ou seja, quando eu estiver em situações desagradáveis, eu tenho que reagir com graciosidade e sem reclamar. Meus irmãos, quantos e quantos irmãos perdem galardões? Só por causa de uma coisa: reclamação.
urbano. Essa é a questão. A paciência, ela é perseverante. E ela resiste a situações desagradáveis com graciosidade, sem reclamar. Segundo aspecto, a paciência, ela também é entrelaçada com a tolerância, ou longanimidade. Ou seja, ela resiste ao insulto e à injúria, sem carregar amargura e sem reclamar. Isso é paciência. Então, quando nós somos aquele tipo de irmão do sangue quente que não leva desaforo para casa, isso é coisa da carne. Eu pago para não entrar nisso, mas depois que eu entro, nem uma boiada que me fica. Eu puxei meu pai. Meu pai era assim, foi igualzinho meu pai. Mas qual pai você está falando? Não é o nosso pai, o Senhor. É o pai da carne. É esse que eu. Estão percebendo aonde estão as questões? Onde reside o fruto do Espírito da paciência? Colossenses, capítulo 2, versículo 21. E nós vamos ver o exemplo de Cristo. Não manuseie isso, não proves aquilo. Ué, será que eu marquei isso errado? Colossenses 2, 21. Não é esse. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso. Deixa eu ver. 3, 25, não é. Agora eu me enrolei, hein? E vai até o 24.
várias vezes até hoje. Eu li e anotei. Eu me lembro até da posição do texto. Eu peguei o capítulo 3. Não é o 2. Bom, vamos seguir, que eu não vou encontrar agora. A questão que nós temos o exemplo de Cristo quanto à paciência no sofrimento. Ele foi insultado, ele sofreu injúrias, ele foi acusado falsamente. Mas não aguentou. Ele exercitou a paciência em favor de nós. E esse é o modelo a ser seguido. O modelo de Jesus. Ele é o servo sofredor do Senhor. Ou seja, ele é o modelo após o qual todos nós devemos seguir. Ou seja, mesmo sofrendo injustiça como cristãos. Por quê? Porque isso é um indicador que nós estamos dando continuidade à missão do servo sofredor. O servo sofredor está baseado lá em Isaías 53. Vamos lá. Isaías 53, verso 4. Ô, Jaqueline. Eu não, é esse mesmo. Isso. Então, 1 Pedro 2:21. Aê! Vendo só? Eu escrevi com vocês, com vocês para cá. Essa caneta do seu livro, não, eu não vou corrigir isso. Corrige uma vez, não depois. Obrigado.
Pedro 2,19. Põe o 21, por favor. Porquanto para isso mesmo foste chamados. Fala para nós. Por que nós somos chamados? Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quais são os exemplos que ele deixou para seguir os passos dele? 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava. Ou seja, ele estava confiando na justiça e fidelidade de Deus. E ele está demonstrando a paciência de Deus, o exemplo. 24. Olha só. O que ele está indo por Isaías? Por suas chagas fossem sarados. Ele está indo lá. Vamos relacionar esses dois textos. Isaías 53, 4. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Notem, Pedro está citando Isaías como o seu raciocínio. E aqui existe uma conexão do versículo 6, põe o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, antes de Jesus. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora volta lá em 1 Pedro 2, versículo 25. Porque estáveis de... Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que é o nosso exemplo a ser seguido. Que demonstrou para nós o que é o exercício da virtude da paciência. Então, aqui está todo o ensinamento e o exemplo maior a ser seguido. Paciência é fruto do Espírito. O cristão ora, o cristão paciente, ora a Deus para perdoar seus ofensores. Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Está falando de Jesus. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi dado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, só dos que creram. E pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Tudo isso está falando do que, gente? Paciência. Paciência é isso. Como que é ser paciente, Jaqueline? Você tem que ser paciente aí, né? Até sarar, né? Isso aí. Isso é paciência. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E tudo está conectado. Atos, capítulo 7, versículo 60. Então, Estevão,
Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impustes este pecado. Olha só. Estão matando Estevão e ele está o quê? Orando, intercedendo pelos seus opressores. Com essas palavras, adormeceu. Rendeu o espírito, morreu. A virtude da paciência. Ah, mas... Espírito, é isso aí. Das nossas forças e da nossa condição. É do Espírito. E está à nossa disposição isso. Primeira coisa a considerar para que nós possamos enfrentar uma situação dessa é a justiça de Deus. Você vê que a oração de Jesus está considerando a justiça do Pai. A oração de Estevão está considerando a justiça de Deus. Para ter paciência, eu tenho que considerar a justiça de Deus, não a justiça dos homens. A justiça de Deus. É a primeira coisa a considerar. A segunda coisa a considerar é o quê? A fidelidade de Deus. Ele é fiel. Exemplo disso. José, do Egito. Maltratado pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos. Gênesis 50, versículo 19. E nós vamos ver José produzindo fruto, a virtude da paciência. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Confiando na justiça e na fidelidade. 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, 21. Pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Paciência. Paciência, direção do Espírito de Deus, confiando o quê? Na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Aquilo que parece mal vai se tornar em bem. Deus é fiel. Aqui, nesse contexto de Gênesis, nós estamos vendo um conflito entre a vontade benevolente do Criador, que é para nós também, e a vontade rebelde das criaturas, que somos nós. A quem Deus pune em justiça e restaura em amor. Ele puniu em justiça aqueles irmãos e restaurou em amor. Portanto, Deus pode tomar atos dolorosos e transformar em algo bom. Se não passarmos por determinadas coisas em nossas vidas, talvez não daremos valor ao que temos, ao que somos e ao que conquistarmos. Quando passamos pelas provações, quase não conseguimos enxergar quanto isso é importante para nós. Lá atrás a gente não está enxergando, hoje a gente enxerga. É esse o ponto. Mas como que isso é desfrutado? É fruto do Espírito, gente. Se não houver fruto do Espírito, não se colhe isso. Terceira coisa a considerar. São 3 coisas a considerar. A justiça de Deus, a fidelidade e a paciência de Deus. Mateus 18, versículo 21.
Nós já estudamos esse texto, mas eu preciso refrescar a memória. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Perdoai-vos. Está vendo aqui? 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Deu uma resposta muito mais ampla do que ele esperava. Uma vez que os rabinos exigiam 3 vezes, Pedro falou: não, eu sou espiritual, vou exigir 7. 70 vezes 7. 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os servos, seus servos. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Talento são 34 quilos, essa medida, de algo precioso. 10.000 vezes 34 mil toneladas de ouro, prata, sei lá, algo precioso. Ou seja, impagável. Seguindo. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Paciência. Quanta paciência Deus derramou sobre nós. Eu não sei o tamanho da sua dívida. Eu só sei uma coisa: é impagável. Exercitou paciência. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Deus, essa parábola está mostrando isso, Deus perdoando o nosso pecado. E depois, os irmãos, né? Aí, pega o irmão pela garganta. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Cabe para nós, com relação a perdão. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. E a exigência é forte. Do íntimo. Paciência. Essa é a virtude que estamos estudando. Paciência. É em amor, que é o fruto do Espírito. Amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Me coloca 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 5. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê. O amor é paciente. Volta no 4. E vamos começar o exercício. O amor é paciente. Agora, vamos escolher alguns candidatos aqui. Vamos começar com o Rogério. Fica em pé, Rogério. No lugar de amor, você fala Rogério. O Rogério é... Lê lá. O Rogério é... O Rogério tem um amor que... O Rogério... Não se soberbece, não. Aqui está redundante. Isso. Isso. Não, deixa no 4 lá. Posso? Vai lá. Os dois últimos para mim não. Então. Tá vendo? Substitui a palavra amor pelo seu nome. Pode sentar, Rogério. Versículo 5. Vamos lá, Reinaldo, você agora. Fica em pé aí. O Reinaldo. Não se conduz inconvenientemente. inconvenientemente. O Reinaldo. Não procura os seus interesses. O Reinaldo. Não se exaspera, né? Isso. O Reinaldo. Não se ressente do mal. Tá vendo? Pode sentar, Reinaldo. Posso tomar banho? 6. Quem que vai ser agora? Cris. A Cris. Não se alegra com a injustiça. A Cris. Regozija-se com a verdade. Isso é verdade. É, que bom. 7. Você tudo sofre? Tudo crê? Tudo espera? Tudo suporta? Suportai-vos. Perdoai-vos. Em amor. Tudo gira em torno do amor, né? Isso. E está tudo entrelaçado. É isso que eu estou mostrando para vocês. Está tudo junto. É um fruto só. E Jesus chega a falar, até quando vos suportarei. Fala. É aí que está a questão. A gente precisa... Vocês estão notando que é um exercício? Exercita-te na piedade. Nós não estamos aqui para entender só o que é fruto do Espírito. Mas estamos aqui para viver o que estamos entendendo. Não é em vão. É em vão. Conclusão. Cuidado com a impaciência. Vamos lembrar algumas coisas. Abraão foi impaciente e quis acelerar o tempo de Deus com uma solução do seu jeito, ao invés de se esperar. Um filho com a escrava. O problema está lá até hoje, os árabes. Saul não esperou por Samuel para oferecer sacrifício. Isso custou o reinado dele. Tanto Abraão como Saul não creram na justiça, não creram na fidelidade de Deus, não creram na paciência de Deus. Estão percebendo? No caso de Abraão, ele teve uma segunda chance. Nasceu o filho da promessa. No caso de Saul, não.
Mas Davi foi quem esperou o tempo de Deus. Veja só, Salmo 40, verso 1. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele esperou o tempo do Senhor e colheu a bênção. Note uma coisa, sem ter o mérito. Nunca há mérito em nós. Paciência tem íntima conexão com o quê? Com a nossa devoção. De onde nascem as virtudes piedosas? Exercício na piedade, todas estas: humildade, contentamento, gratidão, alegria, domínio próprio, santidade, fidelidade, paz, paciência. Onde a paciência em particular é fruto de um relacionamento íntimo, de devoção por Deus. A chave quanto ao próximo, entre os irmãos, é a paciência. Tiago 1,19. Saber essas coisas, irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir, pensar antes de falar, deixar a situação esfriar, depois conversar. Porque o fruto do Espírito é amor. Paciência. Note só, uma palavrinha dessa e como faz para viver ela. Tem que depender do Senhor. Não está em nós. É fruto do Espírito. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vem, Ricardo. Pela paciência do povo aqui. A começar com esse aqui.